boa noite. Começar mais um culto a nosso Deus, fazer a nossa leitura, enquanto em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. João 14, 2 e 3. Todos acharam? Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. E ao seu Mário possa estar levando um momento de oração, antes de começar o nosso período de louvor. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, na sua santa presença, nessa noite. Queremos agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu de vida, também o tempo que o Senhor nos está dando nessa noite para que nós estamos aqui na casa do Senhor, para louvar e glorificar o seu nome, Pai. Muito obrigado. Peço encarecidamente o perdão também, Senhor, nas falhas, nos erros, nas atitudes, nos olhares, Pai. Me perdoa, Senhor. Também nos santifica, dá glória para nós, para que nós possamos estar fazendo tudo o que o Senhor pede para fazer. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que não chegaram ainda, que o Senhor possa estar trazendo com segurança. E aqueles que estão em casa, que vão ouvir a sua mensagem, também que estejam não somente ouvindo, mas que também estejam praticantes da mesma palavra. Muito obrigado, Senhor. Esteja com o regente, com o músico, também conosco que vamos louvar o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos graças a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar nosso primeiro hino, 18 do Voz de Melodia. Venha adorar. Senhor e Deus, nós lhe somos gratos pela Igreja Batista Boas Novas estar se reunindo nesse culto de oração. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ter uma igreja neste bairro. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de cultuá-lo com liberdade. Nós lhe somos gratos. Abençoa o andamento do culto para louvor da Tua glória.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso próximo hino, 101 do hino de louvor, Não Temos. Não temas, pois eu te redimi. Não temas, pois eu não te chamei. Ao passares pelas águas te guardarei. Ao passares pelos rios te ampararei. Ao passares pelo fogo te protegerei. Tu és meu, és precioso para mim. O meu amor por ti é eterno. O meu amor jamais findará. Ao passares pelas águas te guardarei. Ao passares pelos rios te ampararei. Ao passares pelo fogo te protegerei. Tu és meu, és precioso para mim. Agora, nosso último hino, antes da mensagem. Deus tem um plano. Deus tem um plano.
Muito bom, obrigado, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos, obrigado pela presença de todos, inclusive aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando por essa transmissão online pelo Facebook. Obrigado pela sua presença. Que Deus possa e venha também abençoá-los. Muito bem, na sequência vamos dar continuidade com o culto desta noite. E as crianças, todas elas, podem subir hoje para o culto infantil com muita calma, tá bom? Então as crianças podem acompanhar a professora Juliana até o andar de cima. E eles vão estudar também a palavra de Deus. O culto está acontecendo aqui em Guarituba, com flexibilização, mas ainda de forma reduzida. Temos alguns irmãos presentes, alguns também das Boas Novas estão acompanhando do seu lar, graças a Deus, e também agradeço os demais outros irmãos que vão acompanhar essa transmissão, onde vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, o culto iniciou-se às 19 horas e 30 minutos, agora são 20 para as 8. Muito bem, abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 65. A esperança de um novo céu e uma nova terra. Esse é o título da mensagem nesta noite. A esperança de um novo céu e de uma nova terra. Hoje à noite eu quero conversar com os irmãos e amigos a respeito de uma esperança cristã. De uma esperança. Vivemos num mundo tão devastado pela morte, pela crueldade, pela tirania, que só a esperança de um novo céu e de uma nova terra, debaixo da liderança do nosso Deus, que pode nos dar ainda esperança. O profeta Isaías, à semelhança de outros, falou sobre isso. Quero convidá-los a ler comigo o verso de número 17 do capítulo 65. O profeta falou o seguinte: palavras do Senhor. Pois eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Pois eis que eu crio, diz o Senhor, novos céus e a nova terra. Vamos orar. Senhor e Deus, na Tua presença, pedimos, fala-nos ao coração, trazendo-nos, ó Deus, a esperança a respeito desse momento em que Jesus vem e virá certamente buscar-nos para si, para que com Ele, para sempre, estejamos. Amém. E nessa esperança, ó Deus, conclamamos os demais outros irmãos que têm essa esperança. Eu lhe peço que o Espírito Santo, o maior professor, venha nos ensinar. Em nome de Jesus oramos, o nosso Deus. Amém. Amém. Jesus falou algo semelhante lá em João capítulo 14. O texto do qual lemos no início do culto desta noite. Em João capítulo 14, Jesus nos falou a respeito desse lugar que Deus tem preparado para o seu povo. João capítulo 14, versículo 2 e 3. O Senhor falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, veja a esperança de cada cristão.
de cada pessoa convertida que vive nesse mundo terrível. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabemos que no livro do Apocalipse, abra por favor, temos inúmeras descrições e referências dessa realidade real, concreta, verdadeira, a respeito do destino eterno da igreja e dos salvos. João, escritor do livro do Apocalipse, registrou as seguintes palavras de Nosso Senhor. Capítulo 21, versículo 1. No livro da revelação do final dos tempos, temos esta informação. João registrou as seguintes palavras de Nosso Senhor. Apocalipse 21, versículo 1. João disse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Desse modo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, temos inúmeras passagens, temos inúmeros registros dessa realidade concreta, verdadeira, a respeito do destino eterno da igreja e dos salvos. Um novo céu e uma nova terra. Eu acho esse assunto pertinente para esses dias difíceis que temos passado. Como será caracterizado esse novo céu e essa nova terra em relação às pessoas que para lá irão? O livro do Apocalipse traz algumas características desse novo céu e nova terra em relação às pessoas que para lá irão. E a primeira informação que eu tenho, que descreve essa primeira característica, é que as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, ouça-me em alto bom som. Essas pessoas, todas elas, que para lá irão, todas elas serão consoladas. Apocalipse 21, versículo 4. Leia comigo a primeira parte do versículo do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. As pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, todas essas pessoas que para lá irão, serão todas consoladas. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim a palavra de Nosso Senhor: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, no novo céu e na nova terra não haverá mais motivos para chorar. Deus vai nos consolar. Seremos todos os salvos, consolados. Quem tiver acesso a esse lugar preparado pelo Senhor, todas essas pessoas serão consoladas por Ele. Ele prometeu. Ele assumiu essa promessa. O texto fala que Deus enxugará, Ele pessoalmente vai nos consolar. Deus vai nos consolar pessoalmente. Interessante que por causa desta promessa não haverá mais motivos para lamentos. Do contrário de hoje, temos tantos lamentos. Não haverá mais espaço para lamentos, porque seremos todos eternamente consolados. Hoje temos tantos lamentos. Vemos os pais chorando pelos seus filhos. Vemos os filhos chorando pelos seus pais. Vemos pessoas chorando por amigos.
por familiares, choramos até por pessoas que nem conhecemos. Nós lamentamos por elas. É verdade. Nunca conversei com essa pessoa e lamento profundamente. Mas na realidade do novo céu e nova terra será totalmente diferente. Jesus falou: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você vai ser consolado, porque Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele prometeu. Aqueles que habitarão no novo céu e nova terra, e eles serão abençoados com essa promessa, porque as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus, irmãos, quando Ele ascendeu aos céus, Ele prometeu enviar-nos o Consolador, e Ele assim o fez. Ele mandou o Espírito Santo, que já atua entre nós, o Consolador, o Espírito Santo. Ele já nos consola. Ora nos confortando, ora nos animando, ora nos encorajando. Ele já trabalha entre nós, dando-nos suporte para que aguentemos as provações. Mas aqui, nessa nova realidade prometida pelo próprio Deus, será diferente, porque o texto fala que Ele vai definitivamente remover de todos nós qualquer motivo de lamento. Não haverá mais motivos, não haverá mais lembranças, porque tudo se fará perfeitamente novo. É a mesma promessa que encontramos no Antigo Testamento. Volte para o profeta Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Versículo 17. Os irmãos que nos acompanham também em seu lar, nós fazemos questão que vocês confiram conosco os textos que são referenciados aqui durante a pregação. Isaías 65, versículo 17. E eu quero lhes convidar a ler até o verso do número 19. Diz assim a palavra do Senhor: pois eis que eu crio, diz o Senhor, novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, e nem de clamor. Desse modo, em primeiro lugar, as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, todas elas serão consoladas. O texto fala: Deus limpará, enxugará de seus olhos toda lágrima. Uma segunda característica desse lugar que Jesus foi preparar para o seu povo é que as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e a nova terra, todas elas serão curadas. Todas elas serão curadas. Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O texto fala assim: versículo 4: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Continua: e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Nem dor. O ser humano sofre demais.
O ser humano sofre desde o ventre materno. E muitos nem o direito de viver têm, porque são ultrajados. Você consegue imaginar a dor de um ser sendo dilacerado durante um aborto provocado propositalmente? Você consegue imaginar? Porque aquela criança já sente dor, sendo dilacerado. Alguns anos atrás eu acompanhei um caso de aborto. E eu tive que estudar. Eu tive que fazer muitas pesquisas. Eu tive que assistir inúmeros vídeos, depoimentos, relatos de médicos, obstetras, ginecologistas, testemunho de diversas mulheres. Eu assisti horas e horas, mulheres abortivas. E em todos os casos, em todos, o sofrimento era inigualável. A mãe sofre demais. E todas elas que abortaram tiveram que lidar com sequelas irreparáveis. Mas o feto, aquela criança uterina, gente, foi um horror. Foi um horror. Eu assisti um vídeo de um feto sendo pinçado por dentro de uma mulher. E o vídeo mostrava ele lutando, se movimentando dentro do ventre, tentando se esquivar daquela pinça que tentava o alcançar. Ele lutando para sobreviver, ele se movimentando, esquivando-se das pregas afiadas da pinça assassina de um aborteiro, até que um golpe certeiro lhe atravessa o pescocinho. E o aborteiro, com solavancos, golpeando, até que aqueles frágeis tecidos se dilacerassem daquele pequeno ser em formação, totalmente indefeso, e foi, irmãos, puxado impiedosamente para fora. Em seguida, descartado em um lixo hospitalar. Essa foi uma das experiências de discipulado mais terrível que eu fiz. E olha que eu não sou mãe e nem mesmo estive na pele do feto. O ser humano sofre demais, sendo vítima desde o ventre materno. Muitas das vezes, esse sofrimento, essa dor, ela se prolonga na infância. Vemos crianças pequenas de 6, 9 anos sendo violentadas, sendo ultrajadas, sendo abusadas, sofrendo toda sorte de agressões físicas, psicológicas, emocionais. Muitas das vezes essa agressão, ela se prolonga, chega na adolescência. E não cessa na adolescência. Invade a juventude, chega à fase adulta. Muitos sofrem, inclusive, na velhice. Difícil isso. Sem levar em conta as inúmeras enfermidades. Nossos hospitais estão cheios de pessoas doentes, acamadas, em leito, alguns em coma, alguns diagnosticados com doenças irreversíveis no último século. No último 100 anos, mais de 10 doenças deixaram números de vítimas igualáveis ou superiores aos contabilizados em guerra ou em desastres naturais de grandes proporções.
epidemias, pandemias, endemias, causadas por um vírus, por uma bactéria, que entra em sua corrente sanguínea e se você não tratar, te leva a óbito. Pequeno vírus que entra pelas suas vias aéreas e deixa sequela, se não te matar, para toda uma vida. Tuberculose. Em 2012, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Tuberculose. Mais de 1 milhão morreram porque contrariam essa bactéria. 2012. Varíola, uma doença que foi erradicada quando eu nasci, 78. Há 42 anos, o último caso foi na Somália. Matou milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas morreram na década de 70. Num surto mundial. Varíola. Gripe espanhola, uma das maiores inimigas da humanidade. Rapidamente essa doença se alastrou pelo mundo. Calcula-se que 50% da população mundial daqueles dias tenham sido afetadas por esse vírus. Tifo, uma doença que ocorre em lugares onde o saneamento básico é precário, transmitido por ratos, carrapatos, geralmente por piolhos. Febre amarela. O Brasil, na década de 60, foi considerada destino perigoso por causa dessa doença. Sarampo. Essa doença foi a doença que mais matou crianças. Em 2010, quase 150 mil crianças. 2010. Mais de 150 mil crianças morreram vítimas de sarampo. Malária. Doença transmitida por um mosquito, como a dengue. Na Amazônia é a região que mais ocorrem casos de malária. AIDS. 20 milhões de pessoas já morreram em decorrência do vírus do HIV. Mais de 20 milhões. Um vírus que ataca as células de defesa do organismo. Uma simples gripe pode matá-lo. Poliomielite. Um vírus que vive no intestino. Em 1916, 27 mil pessoas contraíram esse vírus nos Estados Unidos, sendo que milhares ficaram paralíticas. Covid-19. Em poucos meses, já matou mais de 700 mil pessoas no mundo. Eu só citei 10. Do último século. Eu poderia citar doenças do metabolismo, doenças cutâneas, imunológicas, neurológicas, nutricionais, psicológicas, doenças causadas por produtos químicos. Irmãos, no novo céu e na nova terra não haverá mais doenças. Não haverá mais dores. Não haverá enfermidade. Muito menos sofrimento psicológico. Não precisaremos lidar com doenças crônicas. Não haverá vírus, nem bactérias. Nós não precisaremos nos preocupar com a nossa condição física. Deus vai nos curar. Não haverá imperfeições. Não haverá mutações, nem deformidades. Não haverá nada que deforme o teu corpo, ou a tua mente, ou a tua alma, que possa hoje ser identificado como algo anormal. Deus prometeu: não haverá dor. No novo céu e na nova terra,
além de Deus nos consolar, não vai haver dor. Terceira característica desse lugar que o Senhor prometeu levar-nos: as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, ouça-me, nunca mais serão amaldiçoadas. Nunca mais. Apocalipse 22, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Amém. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Irmãos, no Éden, o homem vivia no Éden, no paraíso, em plena comunhão com o Criador, com Deus. O homem vivia em comunhão plena consigo mesmo, em plena comunhão com o próximo, com a criação no geral, com os animais da floresta, fossem eles os domésticos, as aves, os seres marinhos, os seres selváticos e com toda a natureza, com seus rios, com suas florestas, com as suas campinas, em plena harmonia. O homem com o seu Criador e com a criação. Tudo aquilo que nós defendemos hoje, a vida, seja ela de quem for, só por ser vida vale mais. A vida vale mais do que a morte, sempre. Nós defendemos a fauna e a flora. Nós defendemos o ovo da tartaruga. O ovo da tartaruga. Nós não defendemos um feto. Você pode ser preso se quebrar um ovo de uma tartaruga. Mas eu posso assassinar uma criança no ventre. Nós defendemos o ecossistema. Alguns, né? Defendemos os animais, os golfinhos. Nós defendemos os nossos rios, com exceção daqueles que poluem. Nós defendemos nossas cachoeiras, nossos riachos. Nós defendemos o nosso planeta. Nós somos contra a queimada. Veementemente. Contra queimadas. Nós somos contra a caça predatória. Nós somos contra esgoto a céu aberto. Poluição. Nós somos contra a agressão violenta contra quem quer que seja, pelo simples fato de ser uma pessoa. Nós somos contra a agressão contra negros, contra mulheres, contra crianças, contra fetos, contra índios, pelo simples fato de ser vida. Deus nos ensinou isso no paraíso, quando disse para nós em Adão: você vai cuidar disso e guardar o jardim. Deus nos ensinou isso no jardim. Tudo isso te dou. Cuide, administre o jardim. Ele nos pediu simplesmente isto: que fôssemos gestores do universo criado, mantenedores da vida, não deflagradores do mal e da morte. E nós decidimos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando comemos, nós rompemos com o Criador.
Nós rompemos com o próximo, desde o ventre uterino. Nós rompemos com o planeta. Nós rompemos com a natureza. Nós rompemos com os animais. Nós estamos em estado de guerra, de conflito, de morte e destruição. Sabe como a Bíblia chama isso? Maldição. É uma maldição isso. Mas o Senhor prometeu que na realidade do novo céu e nova terra, tudo será diferente, porque tudo será restaurado e a maldição do pecado que tem deflagrado ao longo dos séculos tanta destruição e morte será banida para sempre. Não haverá mais a maldição. Não vai haver. Ela será banida. O novo céu e a nova terra serão abençoados. Nós teremos uma habitação segura, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Em quarto lugar, as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, elas não precisarão mais se preocupar, nunca mais, com a morte. Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, o quê? Já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui no Brasil, ouça-me, aqui no Brasil, a cada 2 minutos ocorre um acidente de carro automobilístico, com probabilidade de morte de 50%. Isso quer dizer que a cada 2 acidentes, um é letal. Na África, cerca de 30 mil crianças morrem por ano, vítimas da raiva. Isso equivale a uma morte a cada 20 minutos. No mundo, cerca de 2 milhões de crianças recém-nascidas morrem no primeiro dia de vida. 2 milhões por ano no mundo. No primeiro dia de vida. Existem ocorrências de morte por causa de poluição, água potável, estupro, assassinato, anemia. E muitos outros casos. A morte é muito mais do que uma experiência dolorosa. A morte é real. Será que nós estamos preparados para encarar a morte? A Bíblia, ela trata desse assunto sem esquivar-se. A Bíblia, ela trata do assunto de morte. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos 2 palavrinhas em grego para morte. A primeira palavra é thanatos e a segunda é necros. Essa palavra grega, thanatos, significa morte do corpo. Inclusive, na ciência, nós temos um segmento que é a tanatologia. Talvez você já ouviu falar nesse nome, tanatologia. Se você assistir aquela série norte-americana, CSI, havia ali um setor de tanatologia, thanatos. Morte do corpo. Logia, estudo. Estudo da morte do corpo. É um estudo que demonstra o que aconteceu com o corpo depois da morte, fornecendo tempo, detalhes, motivo do óbito. Há uma segunda palavrinha também no grego, que é necros. A palavra necros quer dizer cadáver.
Quando eu e Juliana morávamos em São Paulo, capital, perto da nossa casa, havia um bairro chamado Santo Amaro. Quando eu ia para o seminário, eu passava por esse bairro, Santo Amaro, até chegar à Vila Mariana. Estudei lá 4 anos. Aqui 2, lá 4. E quando nós passávamos pelo Santo Amaro, havia um cemitério. Sabe como se chamava o cemitério? Necrópolis. Necrópolis. Necros, cadáver. Polis, cidade. O cemitério chamava a cidade dos mortos. A Bíblia vai dizer que o nosso maior inimigo é a morte. Nosso pior inimigo é a morte. Mas a morte foi vencida. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte foi vencida. Amém? Amém. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. E para você que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, a morte já não tem mais poder sobre você. A todas as pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador, a morte já não tem mais poder sobre você. Isso quer dizer que Ele vai receber você para Ele, para que você esteja com Ele nesse novo céu e nessa nova terra. O Senhor prometeu isso ao seu povo. Todas essas promessas. Não foi ninguém menos que o próprio Deus. E Jesus Cristo que fez essas promessas para aquelas que estão cobertas. Ouça-me. Tudo isso que eu estou falando não é para todos os seres humanos. Essas promessas que eu estou descrevendo são para aqueles que são cobertos debaixo do precioso sangue do Cordeiro. Aqueles cujas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14. Confira comigo. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Olha o que diz aqui sobre essas pessoas que terão acesso ao novo céu e à nova terra. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Desse modo, concluo que se você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tudo isso que eu descrevi, Ele prometeu a nós, a sua igreja. Essa nova realidade. Em primeiro lugar, as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra, em primeiro lugar, serão consoladas. Em segundo lugar, as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra serão curadas. Em terceiro lugar, as pessoas que tiverem acesso ao novo céu e à nova terra nunca mais serão amaldiçoadas. Em quarto e último lugar, as pessoas que tiverem acesso ao céu pelo precioso sangue de Jesus jamais precisarão lidar com a morte, porque não existirá mais morte, haverá vida eterna. Por isso que nós, sua igreja, aguardamos esperançosamente a sua volta. E enquanto Ele não vem, não seremos jamais defensores da morte. Nunca. De quem quer que seja. Por mais indesejado que seja por alguém. Jesus morreu por essa pessoa também. Jamais defenderemos a morte.
Porque o Deus a quem temos servido é o Deus que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não posso defender uma coisa que vai contra quem é o meu Senhor. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar e te fazer refletir sobre os valores que você defende. Amém. Pedi ao Léo que dedilhe uma melodia para nós. Eu quero desafiar o seu coração a uma decisão essa noite. Amém. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Estamos chegando ao final do culto desta noite. Nesse culto de oração aqui na Igreja Batista Boas Novas. Agradeço mais uma vez. Como sempre tenho publicitado a participação e a presença daqueles que nos ouvem e nos assistem nessa transmissão. E a todos vocês que, depois de ouvirem essa pregação sobre a esperança de um novo céu e nova terra, eu quero lhes fazer uma simples pergunta. E você pode respondê-la no seu íntimo. Qual é a diferença que a vida que você recebeu em Cristo tem feito na forma como você se comporta, em relação àquilo que você fala e defende? Você que não merecia nada, merecia morte, mas Ele fez cair sobre Cristo a morte que todos nós merecíamos. E agora vocês, como receptores da vida, eu lhes pergunto: como vocês defendem a vida? Responda isso no seu íntimo. Que Deus tenha misericórdia e que aqueles que servem a esse Deus vivo possa viver um cristianismo robusto, agigantado, e que possamos ser de fato o sal da terra e a luz no mundo. Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que aprendemos nessa noite, o desafio da Tua palavra, que ela tenha vindo de encontro às nossas lutas internas, aos nossos conflitos. Que tenhamos encontrado paz em Tuas palavras. Amém. Nós lhe somos gratos, eternamente gratos. Por amor de Jesus oramos. Amém. Muito bem, agora nós estamos próximo das 20 horas e 30 minutos. Estamos encerrando esse primeiro momento do culto de oração. Nós vamos dispensar as pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão. Vamos ter um intervalinho, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para o nosso período de oração, né? Nós vamos compartilhar as nossas bênçãos e também vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas, que é dever de um membro de uma igreja batista. É um dever. E aqueles que assim o fazem, percebem do privilégio que é investir em igrejas, ou na sua igreja, que proclama a verdade. Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Tenham todos uma boa noite.